Já aqui comigo no estúdio, o advogado Moacir Nascimento Júnior. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado, bom dia a todos. Bom, desde a escalada eu já estou anunciando um tema que tem sido, inclusive, muito procurado. E esse tema foi enviado para o nosso WhatsApp, para a nossa produção, para que o senhor pudesse abordar e destrinchar um pouquinho esse assunto aqui no estúdio. É direito das sucessões. Quando a gente fala em sucessões, seria mais hereditárias, doutor? Sim, essa é uma questão do direito das sucessões, né, como o próprio nome diz. Quando há o falecimento de uma pessoa, então essa pessoa é sucedida, outras pessoas passam a fazer parte desse bem, a administrar os bens que foram deixados pela pessoa que faleceu, que após o falecimento, quando há a abertura do inventário, passa a ser chamado de decujus, uma expressão em latim. Inclusive, esse tema é muito procurado, a gente lembra até da família do Gugu Liberato, né? Após o seu falecimento, enfim, tem aí uma briga familiar, porque a esposa, ela busca alguns direitos, não só para ela, mas para os filhos também, já a família diz que ela não tem direito. Enfim, isso acontece até nas melhores famílias, não é, doutor? Sim, isso é uma questão aí que envolve muita polêmica, né? Porque envolve bens, envolve cifras, muitas vezes muitas cifras, como é o caso do apresentador, e que a intenção da sua companheira ou ex-companheira é justamente para poder ter o reconhecimento da união estável entre eles, né, para configurar aí a união deles e, posteriormente, ter direito aos bens. Interessante aí que foi também deixado um testamento, o qual ele fez a partilha dos bens, todo relacionado num testamento, que isso também pode ser feito pelas pessoas ainda em vida, para poder já separar os bens que a cada familiar vai ter direito, né? Doutor, o inventário é caro? Custa caro? Fazer um inventário? Não, o inventário, ele vai ter, primeiro vai ter que ser feito o levantamento dos bens que aquela pessoa deixou. Também saber se tem valores no banco, né? E daí fazer todo esse apanhado e destrinchar com quem cada bem vai ficar, com quem a pessoa achar de direito. Mas aí também existe uma taxa a ser paga no estado, pois cada estado tem uma taxa específica, no Piauí, na Bahia, no Maranhão, né? Então essa taxa é um valor fixo que incide sobre o valor que foi o total do bem. Isso é muito importante mencionar, porque muitas pessoas não têm conhecimento dessa taxa. E muito importante também é que, quando é feita a abertura do inventário, que há um prazo que deve ser feito entre 2 meses após o falecimento. E se não for feito dentro desse prazo, existe uma multa. Multa essa que é aplicada por conta do atraso na abertura do inventário. Que infelizmente muitas pessoas deixam passar esse prazo ainda por estar abalada, né, pela perda do seu ente querido. Eu dei agora o exemplo do Gugu, que é uma família, claro, que tem um poder aquisitivo muito alto, enfim, mas as famílias que não têm tantas posses, às vezes existem brigas também, deixou apenas uma casa, deixou apenas um imóvel, 2 ou um veículo, enfim. Acontece muito, como eu disse, repito, brigas, e aí como fazer? A melhor maneira para evitar esse tipo de discussão, de atrito, seria um inventário, no caso? Sim, o inventário ele acontece até mesmo de uma forma automática, porque quando há o falecimento, a pessoa tem que fazer a abertura desse inventário, porque é uma situação que exige, né, fazer a abertura do inventário, porque poderá ter consequências futuras para quem comprar esse imóvel sem ter esse inventário, porque ainda o nome que vai constar no inventário vai ser da pessoa que faleceu. E aí sim vai trazer várias consequências futuramente. Mas é importante que uma pessoa falecendo, deixando um bem, é que haja um entendimento dos herdeiros que, né, permanecem em vida, para que seja feita uma partilha amigável, para que não tenha nenhum problema quanto a isso. Há também muitos casos que, quando há um reconhecimento de um filho pelo pai e que não é de conhecimento da outra família, ainda assim essa pessoa tem direito ao inventário. Mas é importante citar que a parte que vai caber a esta pessoa que foi reconhecida vai ser a parte que é também pertencente aos filhos, porque a viúva ela vai continuar com o seu percentual, aquele é garantido, no caso 50%, e os outros
percentuais serão divididos entre os outros herdeiros. No caso desse filho que surgiu depois ou pouco antes do falecimento, que não era do casamento atual, Sim. ele tem direito, mas somente o que foi deixado para os filhos e não para a viúva. Sim, perfeitamente. Vai ter direito justamente nessa proporção. Agora, se não quiser optar pelo inventário, como o senhor bem disse, a melhor maneira é entrar no entendimento e resolver a situação ali mesmo. Sim, né? Mas sempre haverá o inventário que é de obrigatoriedade. Mas, havendo o entendimento, chega a um consenso, cada um poderá ficar com sua parte, poderá também haver a possibilidade de um comprar a parte do outro, e que isso aí é permitido por lei, não há nenhum problema quanto a isso, justamente para poder resolver essas questões de forma amigáveis. Há também a questão do inventário chamado extrajudicial, que esse é o inventário feito de forma administrativa em um cartório de notas, mas esse inventário ele só é feito quando não existem menores ou pessoas incapazes, né? É também necessário que tenha a participação do advogado para poder estar ciente dessa situação e resolver tudo administrativamente. Mas ele tem o mesmo valor do outro. Sim, tem o mesmo valor do outro, isso aí de forma tranquila. Inclusive até desburocratizando e desafogando a justiça, né? Que fica aí um processo a menos para ser resolvido. Quando a gente fala de justiça, de trabalho de advogado, enfim, se pensa logo no custo que a pessoa vai ter. Eu pergunto para o senhor, já até matando aqui a curiosidade de quem está em casa assistindo a gente, esse inventário chamado extrajudicial, ele custa mais barato que o outro ou não? Não, há a tabela da OAB que delimita esses valores, mas existe aí o valor a ser cobrado pelo cartório de notas, onde é feito esse inventário. Então, há também esse custo aí que é diretamente com o cartório, além dos honorários do profissional que os assiste. E repetindo, só pode ser feito se os filhos, os interessados, forem maior de idade. Isso, forem maiores, não houver nenhum litígio, né? Caso haja litígio, aí é que vai partir para o inventário judicial. Esse extrajudicial, ele também exige um tempo limite, tipo 2 meses, 3 meses, se não paga multa também, como o outro, para ser feito? Sim, nesse caso da multa, né, é quando há o falecimento que existe essa demora em fazer a abertura do inventário. Mas aí no inventário extrajudicial, o procedimento é até um pouco mais rápido do que o outro, né? Porque não tem tanta burocracia para ser resolvido, justamente porque há esse entendimento entre as partes. Ok, doutor, muito obrigada pela vinda, pelas explicações. Você que está conferindo o Bom Dia News, tem interesse nesse assunto? Ficou alguma dúvida? Entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp. Anota aí, é o 99911-2111. Você pode mandar sua dúvida, seu questionamento e a gente vai repassar aqui para o doutor Moacir Nascimento Júnior. Inclusive, se você quiser sugerir um outro tema para que ele venha abordar, destrinchar aqui no estúdio com a gente, fica à vontade. Repetindo o telefone, é o 99911-2111. Manda para a gente vai repassar para ele e ele certamente vai responder você aqui no Bom Dia News. Lembrando que o quadro Direito em Ação vai ao ar toda terça-feira dentro do Bom Dia News. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo dia para o senhor e até terça-feira. Até terça, obrigado, bom dia a todos. Bom dia.